Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Muito boa tarde a todos que estão entrando. Eu sou Leonardo Caiati, coordenador de Medicina de Precisão aqui na DASA. Eu sou médico radiologista e a gente está participando junto com o time de Genética e Patologia da DASA nesse mini curso da DINI-ONE, com aulas de fundo clínico relacionadas às subespecialidades médicas, justamente com essa proposta de integração e de desmistificar os exames de genética. Temos tido uma participação maciça ao longo das últimas 3 semanas. Essa é a última aula, como eu falei, que fecha com chave de ouro esse curso que foi realmente considerado um grande sucesso. As 2 primeiras aulas do curso, para quem não teve a oportunidade de assistir, elas são muito interessantes também, porque elas são aulas gerais de conceitos básicos em biologia molecular e sobre metodologias de análise de exames em genética. A gente recomenda que, assim que a gente divulgar o link para as aulas armazenadas, que as pessoas voltem lá e assistam novamente ou que divulguem para seus colegas. Tá? A gente vai repetir essa informação ao fim dessa apresentação de hoje. Todas as aulas do curso vão ser disponibilizadas gratuitamente no canal da DINI-ONE no YouTube. A partir dessa semana, provavelmente na quarta-feira, a gente já vai estar disponibilizando o link para o primeiro bloco das aulas e na semana que vem a gente vai disponibilizar mais um link para o bloco seguinte e assim vai até completar a totalidade das aulas. Tá? Então, vocês, todos que foram inscritos no curso, que forneceram seus e-mails, vocês vão automaticamente receber também o link para isso e a gente pede que vocês ajudem a compartilhar com seus demais colegas que tenham interesse em assistir essas aulas, tá ok? E hoje, então, para concluir magistralmente o curso, o Dr. Ciro Martinhago trouxe o tema de genética na medicina fetal e na infertilidade. E, Dr. Ciro, por favor, fique à vontade aí à disposição. Uma ótima aula a todos e espero que vocês aproveitem. Bom, boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo e vendo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria, obviamente, de agradecer publicamente pela gentileza do convite. Na verdade, parabenizar também, né, a iniciativa desse tipo de conduta, quer dizer, educação médica continuada. Somos muitos dentro da DASA, mas muitos não sabem as especialidades diversas que temos aí dentro, né? Enfim, dentro dessa perspectiva, claro, o que eu vou tentar mostrar para vocês, na verdade, Leonardo, seria o que eu chamo hoje de genética preventiva, né? A Cromosome Medicina Genômica é uma empresa da DINI-ONE, uma empresa da DASA, que foi adquirida recentemente. Eu sou o fundador e atual diretor da Cromosome Medicina Genômica. A DASA adquiriu há um pouco mais de um ano. E os nossos testes, né, eles são direcionados o que eu chamo da filosofia da cromossome, na verdade, é a prevenção das doenças genéticas. Então, eu colocaria o tema de hoje como reprodução assistida e medicina fetal, no intuito de prevenção de doenças genéticas, né? Então, como minha formação, eu sou médico, eu fiz minha residência em genética médica na USP de Ribeirão Preto, e aí acabei me embrenhando aí no meu doutorado na área de reprodução humana,
Então, eu fiz o meu doutorado com reprodução humana, exatamente analisando embriões humanos, né, antes da transferência desses embriões para o ciclo, para o útero materno, sobre a perspectiva de doenças genéticas não necessariamente herdadas, né? Nós sabemos que não necessariamente uma doença genética é uma doença herdada. Haja visto a doença genética mais comum, a síndrome de Down, que talvez seja aí um dos temas mais atuais hoje na nossa população, na nossa sociedade moderna, por consequência de que as mamães, né, elas estão postergando cada vez mais a gestação, e a idade materna, infelizmente, interfere não só na fertilidade, como também no aborto em si, né, como também, lá no final, na ponta do iceberg, ela se manifesta também relacionado ao nascimento de crianças com problema, e a síndrome de Down, como eu falei, é a doença mais comum, fatalmente 1 a cada 800 bebês que nasce com síndrome de Down. Então, as doenças genéticas são genéticas que modificam alguma coisa no nosso DNA. Haja visto que, por exemplo, todo câncer é genético, porque houve uma mudança de alguma letrinha, né, alguma mutação, né, nós chamamos isso de mutações, né, houve uma mudança na estrutura da dupla fita DNA, mas essa mudança não necessariamente foi herdada. Então, a síndrome de Down é uma delas. Agora, apenas 10% de todo câncer, em média, são herdados. Ou seja, eu transmito para o meu filho a probabilidade de ele vir a desenvolver um câncer, o BRCA1, BRCA2, é o grande exemplo disso, né? Da Angelina Jolie, que ela abertamente colocou lá em carta, né, que teria uma mutação genética específica para um câncer de mama e ovário. Isso aumenta o risco dela em quase 80% de chance de que desenvolva o câncer durante a vida. Então, da perspectiva de prevenção, são as doenças genéticas em si, sendo herdadas ou não, e eu vou mostrar para vocês hoje o que a medicina moderna ela tem para oferecer a casais com risco genético reprodutivo. Então, obviamente, gente, como médico geneticista, me frustrou muito durante a residência, já na residência, o fato de, como médico, atender o paciente e não conseguir ajudá-lo de uma forma efetiva, né? Aquele vínculo entre o médico e o paciente acabou se quebrando. Que tipo de vínculo? Ora, eu procuro um médico por um determinado problema, ele vai me solicitar um determinado teste, esse teste vai vir com uma determinada alteração, eu volto nesse médico, e esse médico vai me dar um tratamento específico e eu vou estar curado desse problema. Isso não acontece em praticamente 99%, 98% das doenças genéticas hereditárias, né, que são essas herdadas. Com exceção a meia dúzia de erro inato do metabolismo, que hoje a gente consegue tratar, a vasta maioria das doenças hereditárias não são tratáveis. E, portanto, para esse casal, para essa família, o que eu vi de tratamento seria o futuro genético reprodutivo deles. Ou seja, se eles têm risco de 25%, 50%, 1% devia ter um outro filho com algum tipo de probleminha, faz-se necessário ajuda para esse casal através ou de um diagnóstico pré-natal, né? Por isso medicina fetal, quer dizer, a gente consegue, hoje eu vou mostrar para vocês aí a parafernália de testes que nós temos para um diagnóstico pré-natal, como também através da fertilização in vitro pela reprodução humana, eu escolho aquele embriãozinho livre das doenças. Mas vamos falar de população geral, né? Eu costumo dizer aí que não há casal com risco zero devia ter um filho com algum tipo de problema. Então, a gente diz que o risco basal da população geral, né, o risco empírico, é de 2% a 3%. O que significa isso? Significa que a cada 100 crianças que nascem a todo momento, infelizmente 2 ou 3 vão nascer com uma malformação congênita, né? Seja uma síndrome de Down, como eu falei, seja uma hidrocefalia, seja uma mielomeningocele, né? Seja lá qual for a doença, o risco para qualquer casal não aparentado, né? Casais que se encontraram aleatoriamente que não são consanguíneos, é de 2% a 3%. E esse risco, obviamente, se repete em relação aos outros filhos. Então, se a gente olhar nessa tabela, né, o risco, né, de 2% a 3%, a gente primeiro, quando se trata em risco, em genética, a gente precisa falar sobre etiologia, sobre a causa.
Ora, doutor, se eu quero evitar que haja a recorrência de uma doença hereditária, uma doença genética, eu preciso saber o que causou essa mutação, né? Como, por exemplo, os teratógenos relacionados a problema durante a gestação. Então, a primeira coisa que é importante qualquer casal que pensa em prevenção saber que, infelizmente, mais da metade dessas malformações, ao nascimento, nós não temos etiologia, a gente não sabe a causa. Cada vez mais, vocês vão ver hoje, através dos testes que a gente consegue analisar todo o genoma humano, a gente consegue identificar muita da etiologia dessas doenças, mas a maioria ainda é essa herança multifatorial ou poligênica, como é o caso, por exemplo, do defeito de fechamento tuboneural, né? Por que é uma multifatorial? Que depende de um pool genético e também do meio ambiente. Ora, as pacientes que tiveram filho com defeito de fechamento do tubo neural e gestam novamente, se fizerem o uso de ácido fólico nessa segunda gestação, elas eliminam a recorrência em mais de 75%. Ou seja, o meio ambiente também está envolvido mesmo com o potencial genético desse casal. A boa notícia em relação a essas doenças poligênicas, que a partir do mês que vem, a DASA também vai oferecer análise embrionária para doenças como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, ataques cardíacos em si, né, fibrilações, enfim. As 16 doenças poligênicas mais comuns na população mundial, até um ano atrás, elas não conseguiam ser diagnosticadas nos embriões. No Brasil, vamos ser pioneiros nisso. A partir de 1 ou 2 meses isso já vai estar valendo, já era para estar acontecendo, né? O mundo todo teve que se adaptar com essa pandemia, mas é importante salientar que hoje também muitas dessas doenças já vai ser factível a análise dos embriões antes de transferir para o útero dessa futura mamãe, a análise genética não só para as doenças herdadas, mas também poligênicas. Bom, dentro desses 2 a 3%, aqui a gente tem 6 a 7%, que são as anormalidades cromossômicas, ou seja, mais ou menos aí 0,5, 0,8% dos bebês nascem com uma normalidade cromossômica. Essas doenças, a mais comum é a síndrome de Down. Nós temos 7, 8% de genes mutantes, que são as doenças herdadas, né? Não sei, neurofibromatose pode ser uma doença muito comum em rádio, algumas displasias esqueléticas, enfim, osteogênese imperfeita, qualquer doença a qual eu conheça o gene e conheça o mecanismo de ação desse gene, a mutação, né, que causou a doença, eu consigo separar hoje embriões ou dar um diagnóstico durante o pré-natal. 7 a 10% dessas malformações são agentes ambientais, é responsabilidade nossa que trabalha na área de saúde, seja médico ou não, né, principalmente na área de ginecologia e obstetrícia, alertar as mulheres, né, a não fazer o uso do álcool. Nós sabemos que tem, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, né, que causa danos não só dentro da parte cerebral dessas crianças, né, com deficiência intelectual, déficit na escola, mas também malformações, como junções de vértebra, fusões em si, e algumas outras coisas que podem ser visíveis, aí a gente chama isso de síndrome alcoólica fetal, e também, claro, qualquer agente aí para essas mulheres grávidas não fazerem uso de medicações, aquela cartilha a qual a gente já conhece. Muito bem. Então, nós sabemos que 2 a 3% dos bebês que nascem vão nascer com uma malformação, e o objetivo da cromossome, o meu objetivo, o objetivo, a filosofia da genética atual é a prevenção, porque até então nós não preveníamos as doenças. Nós simplesmente diagnosticávamos as doenças e dávamos o risco de recorrência. Através do diagnóstico pré-natal, eu consegui agora, né, diagnosticar durante a gestação, e através da fertilização in vitro, eu consigo ser um pouco mais elegante, um pouco mais efetivo, e essa paciente já consegue engravidar de um bebê sabidamente normal. Mas para que a gente entenda tudo isso, eu não vou chateá-los com parte técnica, vamos lembrar lá dos cromossomos, né? Os cromossomos, eles são ali, desculpem, em 23 parzinhos, cada parzinho é idêntico, com exceção dos sexuais no menininho, né, que tem o X e Y. Isso é importante para as doenças ligadas ao sexo, porque se o menino recebe algum gene mutante no X, ele não tem como se defender, porque ele tem apenas um X, né? O X frágil é a doença ligada ao sexo, e herdada também, mais comum, de deficiência intelectual. 1 a cada 2, 3 mil meninos, infelizmente, vão nascer com X frágil em si. Mas muito bem,
Quando eu olho o cariótipo, obviamente, gente, a gente está procurando uma normalidade cromossômica. Aqui a gente tem, no cromossomo 21, né, esse cariótipo é 47, XX mais 21, é uma trissomia livre do cromossomo 21, a normalidade genética mais comum, apesar de não ser dada em si. Mas por que a natureza forma os nossos cromossomos, né? Os cromossomos nada mais são do que uma forma inteligente que a célula viu de dividir o nosso DNA em partes iguais. Seja numa mitose, seja numa meiose, a hora que eu vou transmitir numa meiose, a metade do meu código genético para o meu filho, né? A minha esposa, obviamente, vai transmitir a metade, e aí a natureza viu essa forma inteligente, que na verdade é dividir em parzinhos. Então nós temos 23 pares, e a hora de formar o óvulo ou o espermatozoide, envia-se ali 23 cromossomos, juntando ambos, né? A gente vai ter aí um novo indivíduo com a metade do DNA de cada um deles. Então ficou fácil para a natureza de transmitir o DNA em partes iguais. Então, quando a gente procura uma normalidade cromossômica, a gente procura uma normalidade no cariótipo em si. Mas a gente tem também as anormalidades hereditárias, né? Alguns, muito raros, alguns cariótipos têm alteração, qual não traz, eu vou mostrar para vocês, um déficit para a saúde desse indivíduo, mas esse indivíduo tem um risco reprodutivo muito maior que a população geral, né? Com exceção a isso, que não é bem herdado, nós temos os nossos genes, os 25 mil genes em todo o nosso genoma, e cada um gene desse é responsável, obviamente, por uma função, e nós temos aí muitos genes que são responsáveis por doenças. Essas doenças são autossômicas recessivas, dominantes, né? A gente tem vários tipos de doença. Então, só lembrando aqui, por exemplo, os genes ligados ao cromossomo X, eu falei para vocês do X frágil, existe uma doença muito comum na população também, né? As hemofilias A e B são ligadas ao sexo em si, a Duchenne, que é uma doença incapacitante, que a criança começa a não andar mais a partir da primeira, segunda década de vida, tem calma, etc. Enfim. Então, quando a gente está investigando uma alteração cromossômica, a gente vai para o cariótipo. Quando a gente está investigando uma alteração gênica, a gente não enxerga, obviamente, no cariótipo, e a gente precisa ir para exames específicos. Aqui, só para exemplificar para vocês, né, aqui a gente tem os genes, aqui a gente tem o cromossomo X em pé, e vejam vocês que aqui a gente tem o tal dos SNPs, né, que são letrinhas, mudanças de algumas letrinhas do nosso DNA, que usualmente não causam dano, mas nos dão a individualidade de cada pessoa, né? É aquele 1% que traz a diferença entre pessoas, que nos trazem a nossa personalidade, a nossa individualidade, né? Que nos dão tendência a doenças, como as doenças poligênicas, ou nos protege de algumas doenças também, como é o gene CCR5, lá que tem uma mutação nele, o indivíduo ele é imune ao vírus HIV, por exemplo, que é um receptor celular onde o vírus HIV entra dentro da célula, se o indivíduo tem a mutação para isso, esse indivíduo é resistente. Então, essas alterações também trazem benefício, né? Mas de uma forma interessante, vejam que alguns pedaços do cromossomo têm mais ou menos genes, não é uma coisinha como se fossem gavetinhas bem organizadas, né? Então, gente, muito bem, se eu tenho um casal, o qual me procura por um aconselhamento genético, né? E já tem um histórico de alguma doença na família em si, a gente procura aquela doença em questão. Enfim, procura testes direcionados. Mas hoje existem, por exemplo, os casais consanguíneos, os primos de primeiro grau. Os primos de primeiro grau, gente, ao invés de ter o risco, como eu mostrei para vocês, de 2 a 3%, eles têm um risco de 9 a 12% de que primos de primeiro grau tenham filhos com malformações congênitas, né? Isso porque, por volta de 10 a 15% do DNA desses dois indivíduos é incomum, né? Os pais são irmãos, ou as mães, ou a mãe e o pai, etc. Então, isso, claro, a gente já vê, isso já era observado, né? Na Bíblia já se tem, né, relatos, né, sobre casamentos consanguíneos que tinham uma probabilidade maior de gerar filhos com problemas, né? De uma forma ilustrada mais como castigo, né? Aqui a gente sabe, né, que por conta desse DNA idêntico que os dois indivíduos têm, aumenta 3, 4 vezes o risco de um casal consanguíneo ter filhos com problemas de malformações ao nascimento. Mas a gente também consegue, mesmo não sabendo que tem uma doença na família, rastrear casais
sem risco genético. Obviamente, muitos deles não sabem, né, se tem ou não tem, ou enfim. Mas mesmo não tendo, ou casais consanguíneos, quer dizer, o casal consanguíneo precisa de um teste adicional. Então, a gente chama esses testes hoje, né, as doenças herdadas, só para nível de curiosidade, para a gente lembrar aqui, a gente tem aquela doença autossômica dominante, que o indivíduo tem a doença, um gene mutado, e transmite com 50% para os seus filhos, e assim sucessivamente. A gente tem uma doença recessiva, né, independente se seja homem ou mulher aqui, né? A recessiva, né, que o casal é normal, é nessas que a gente tem foco, que ela é silenciosa no casal, e tem vários filhos com problema. Então, aqui é 50% na dominante, 25% na recessiva, e a gente também tem aquelas doenças ligadas ao sexo, qual a mulher é portadora, ela tem 2X, ela não desenvolve e transmite para os meninos com 50%. Então, nós temos hoje a medicina moderna, através do sequenciamento de nova geração, a gente tem condições de estudar grandes pedaços do genoma, ou até mesmo todo o genoma, né? Então, o que é feito para minimizar custo? É feito um teste entre o casal, o qual eu procuro as doenças genéticas hereditárias mais comuns na população mundial, para ver se ambos possuem uma mutação, né? Porque, vejam, as doenças recessivas, como eu falei, são as silenciosas. Por quê? Porque eu tenho uma mutação e minha esposa não tem. Então, a gente não vai ter o filho com problema. Porque se eu tenho a mutação, mas não desenvolvo. Precisaria ter 2 mutações. A que eu recebi da mãe e do meu pai. Agora, se ambos os pais têm a mutação em um dos genes, eles têm 25% de chance de transmitir a doença. A doença mais comum, talvez, na nossa população é a miotrofia espinhal, a miotrofia espinhal de Werning-Hoffmann, que é o tipo 1, né? A frequência do heterozigoto, que são indivíduos que são portadores, é 1 para 50 na população brasileira. Eu sou portador, dentro da cromossoma, apenas uma pessoa não era portadora. Então, para vocês terem uma ideia da frequência, como é frequente essas mutações, né? Então, Ciro, você falou que o casal consanguíneo tem uma indicação para um teste como esse, mas muitos casais, os quais não são consanguíneos, que adiaram aí um pouco, né, a paternidade e a maternidade, e querem minimizar riscos, né, risco zero não tem para ninguém, eles podem ter testes como esse. O que a gente oferece dentro da Gene1, que a gente oferece dentro da Cromossome, é o teste Horizon, que vem da Natera, uma empresa americana, que talvez, sem dúvida nenhuma, seja o melhor teste do mercado em se tratando do que a gente chama de compatibilidade genética. Ou seja, eu pego o DNA dos 2 indivíduos, do pai e da mãe, e cruzo os 2 DNA para ver se em comum eles podem gerar algum bebê com algum tipo de problema, né? Aqui exemplificando o 50%, né? O objetivo é a doença recessiva, que a transmissão é de 25%, e aqui ligado ao sexo, que ela é silenciosa nas mulheres. Então, os casais podem fazer esse teste. Mas a pergunta é, Ciro, mas eu uma vez tendo, minha esposa tendo, que informação adicional isso pode trazer para mim? Pode trazer, claro, né? A vantagem desses testes é que eu não preciso ter informação familiar. Eu não preciso previamente ter uma consulta. É interessante o aconselhamento genético antes? É, até para ver se tem indicação de fazer um teste como esse, né? A gente pega as doenças mais comuns na população geral, você fala, Ciro, mas por que não procura tudo? Né? Para procurar tudo, nós vamos gastar muito dinheiro. E mesmo assim, tem muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento, é duvidosa. Pode ser artefato, pode não ser. Então, é comum colocar-se no mercado aquilo que a gente tem certeza, né? E uma vez identificado o risco, permite a tomada de decisões dentro de um leque de possibilidades que eu vou mostrar para vocês, que é o aconselhamento genético, né? Para quem está familiarizado, hoje a gente não chama mais PGD, que chama de PGT, que é o teste nos embriões, um diagnóstico pré-natal específico para a doença. Não interferir, eu não quero saber, eu quero que continue da mesma forma. É importante, sim, saber antes, o diagnóstico pré-natal, para que essa criança nasça, mesmo não entrando em mérito de interrupção, né? Que essa criança nasça em um ambiente hospitalar que tenha condições de intervir, uma criança que tem uma miotrofia espinhal, por exemplo, ela não deve sair por via baixa, porque tem uma maior tendência de isquemia cerebral por conta de deglutir o líquido amniótico, que são crianças extremamente hipotônicas, né? Então veja que existe possibilidade de doação de gametas também na fertilização, ou até mesmo uma adoção. Isso é o que se passa no aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ninguém aconselha ninguém a fazer nada. O aconselhamento genético nada mais é de que se oferecer ao casal uma gama de informações sobre a doença, sobre possibilidade de prevenção e diagnóstico, né? Talvez tratamento, mas que para que o casal tome suas próprias decisões
dentro das suas perspectivas, sejam elas financeiras, psicológicas, religiosas. Então, talvez, uma vez diagnosticando uma doença hereditária, agora, ou né, um outro grupo de risco. Qual que é o grupo de risco hoje mais comum aí, que eu chamo de mulher moderna? Né? São as nossas futuras mamães ou as mulheres atuais, principalmente se estão na área aí de medicina, que postergam, né? A gente posterga bastante aí, vem residência, vem mestrado, vem doutorado, vem um monte de coisa. E para a mulher, eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, nos próximos slides, que com a idade diminui a chance dessa mulher engravidar, aumenta a chance de aborto e, obviamente, a síndrome de Down. Então, o diagnóstico pré-natal hoje, a cada mais ou menos 20 casos mais ou menos que a gente faz diagnóstico pré-natal, talvez um seja de doença herdada, todos os outros ou é rastreamento para doenças que a gente chama de aneuploidias, como a síndrome de Down, né? Ou é alguma alteração no ultrassom que acaba indicando o diagnóstico. E hoje, gente, o diagnóstico pré-natal ele pode ser feito de duas formas. O tradicional, que é o procedimento invasivo, né? Vamos só lembrar do procedimento invasivo, que é através da aminocentese, a biópsia de velocidade coriônica, ou até mesmo a cordocentese para os mais experientes. Né? Diferencia-se aqui basicamente que a aminocentese é feita a partir da 11ª semana, mas existe um risco maior de perda do bebê, porque uma biópsia de velocidade coriônica, que fica por volta de 1% de perda da velocidade coriônica. Já a aminocentese, que é a coleta de líquido amniótico, a gente já precisa atrasar um mesinho, né? Precisa ir lá para a 14ª, 16ª semana, é líquido amniótico, e o risco de perda pelo procedimento é menor, é por volta de 0,5%. Que, aliás, é importante que as pessoas saibam, né? Mesmo as nossas pacientinhas aí de 40 anos, são meninas de 40 anos. A questão toda é que a natureza foi um pouquinho mais severa com a fertilidade da mulher, né? Então, por que 35 anos? Eu acho uma forma pejorativa, não chamo de mulher em idade avançada, e sim na mulher moderna, né? Porque, na verdade, com 36 anos de idade, o risco dessa mulher gestar um bebê com síndrome de Down ultrapassa 0,5%, gente, que é exatamente o risco do procedimento, né? Que é o procedimento invasivo. Então, eu só posso oferecer para essa paciente um benefício, desde que esse benefício seja maior do que o risco, e no caso de um procedimento como esse, seria 1%. E é por isso que 36 anos de idade é um cutoff. Mas, se eu oferecesse diagnóstico pré-natal apenas para as mulheres de 35 anos ou mais, eu pegaria apenas 30% de todos os bebês com síndrome de Down. 70% desses bebês nascem de mães mais jovens, né? O procedimento invasivo, ele não acabou, muito pelo contrário. Quer dizer, eu posso coletar, uma vez tendo esse material em mãos, né, eu posso ir para vários tipos de exames. Então, a gente tem uma gama de exames hoje que pode ser feito, principalmente com o advento da biologia molecular, né? A gente tem mais especificidade, mais sensibilidade nos testes em si, e são testes muito mais rápidos. Por exemplo, vocês vão se deparar sempre com o que fala os 5 cromossomos ou os 4 pares de cromossomos daqueles 23. O que vem a ser isso? Nós temos o cromossomo X, o X e Y, que é um par, o 13, o 18 e o 21. Esses 4 pares são os nossos focos em diagnóstico pré-natal. Porque se por um acaso atingir um outro par além desses, usualmente, em 98% das vezes, ou esse embrião não vai se implantar, ou esse embrião vai abortar naturalmente, que são as causas mais comuns de abortamento, né? Então, essas outras anormalidades cromossômicas, além desses cromossomos, elas não têm grande utilidade dentro do diagnóstico pré-natal, por consequência de que, mesmo que tivesse uma alteração, seria uma alteração muito grave, não passaria desapercebido no ultrassom, os marcadores ultrassonográficos. A síndrome de Down é a mais procurada, por consequência de que 15% dos bebês com síndrome de Down, o qual fizeram ultrassom, tudo bonitinho, não vão ter marcador ultrassonográfico nenhum. E aí apenas um outro teste que diagnosticaria com 99% de acerto, né? Então, a gente tem o cariótipo, que pode ser feito com esse material, com uma desvantagem de demorar 21 dias. A gente pode lançar esses 5 cromossomos hoje em 24 horas.
A paciente colhe hoje e amanhã ela tem esse resultado com muita segurança. A gente pode fazer, inclusive, diagnosticar o que a gente chama de mosaicismo através dessas técnicas, que são células alteradas e células normais. A gente pode, inclusive, através de 2 testes específicos, quando se tem alguma malformação, não se sabe exatamente o que é a doença, né? Fazer o que a gente chama de microarray, ao qual eu analiso 800 mil pontos de todo o genoma, um dos principais testes do mercado, que é o que a gente oferece, é o de 850 mil pontos do genoma, o qual eu distribuo esses pontos em todo o genoma e vejo em todo esse genoma, quer dizer, eu fatio ele em 850 mil pontos e vejo se esse DNA tem alguma perda de DNA, que é uma que a gente chama de deleção, ou algum ganho, que são as duplicações, que são as síndromes de microdeleções e microduplicações. Então, isso eu ainda só consigo fazer um diagnóstico invasivo, um diagnóstico pré-natal, né? Através do microarray em si. E a gente tem também o exoma, né? Que são, daí, na verdade, eu não vou procurar todo o nosso genoma. Eu vou pegar apenas 3% do nosso genoma e vou focar apenas os genes. Mas o exoma, gente, são testes onde eu só sugiro fazer quando existe repetição daquele quadro clínico daquela paciente. Não, Ciro, essa paciente esteve aqui 2, 3 vezes fazendo o diagnóstico pré-natal comigo, as 3 gestações os fetos tinham hidropsia ou displasia esquelética, ou seja, é uma doença hereditária, é uma doença recorrente. E aí é onde a gente entra por exoma e não o microarray, porque o microarray usualmente são eventos de novo, que a gente chama, que são fatalidades. Apesar de se chamar de novo, né, é novo o evento em si. Tá? Então, com invasivo, tem o risco de coletar o material, né, do procedimento em si, mas eu tenho uma gama de testes que eu posso utilizar, todos os que hoje são oferecidos no mundo todo, e sem necessidade de uma recoleta, de uma biópsia ou de um líquido amniótico. Ciro, você prefere mais vilo ou líquido? Infelizmente, gente, o líquido ele é mais específico por conta de que a gente tem células do bebê. A velocidade pode ter um mosaicismo confinado à placenta, que é um probleminha, né? Mas é raro, Ciro. Eu mesmo, pelo menos um a cada 2 meses aparece, né? E aí, para você explicar isso para o paciente que precisa fazer o líquido amniótico para confirmar, não é fácil, né? A gente já são pacientes com difícil manejo, né? São pacientes que infelizmente têm uma frustração grande por conta de estar gestando um bebezinho com malformações em si, né? Agora, para aqueles, né, que já conhecem, né, existe hoje o teste não invasivo. O que vem a ser o teste não invasivo? Ora, o teste não invasivo é uma simples coleta de sangue periférico dessa gestante a partir da 9ª semana de gestação, né, o teste NIPT panorama, que é o que o GeneOne oferece, que é o que o DAS oferece, ele já é feito uma semana antes que os outros testes do mercado. E que é o melhor teste do mercado, sem dúvida nenhuma. Que teste é esse? O que é essa tecnologia, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui uma publicação do Dennis Lowe, em 1998, onde esses testes começaram, né? Então, aqui a gente tem a concentração de DNA no sangue dessa mãe, e aqui a gente tem a idade gestacional. Então, aqui a gente aprende um primeiro conceito chamado de fração fetal, ou seja, eu procuro DNA livre fora da célula, né? Que a gente chama isso de free DNA. Esse DNA circula no plasma dessas mães e também, obviamente, circula um free DNA que não é fetal, que é dessa mãe, né? E usualmente aí por volta de 80% a 90%. Então, isso é importante saber, que não existe uma data limite, né? Mas ela precisa ser a partir da 9ª semana, que a concentração de DNA fetal já atinge uma concentração ao qual a gente consiga dar esse diagnóstico. Isso em 2006, antes mesmo dessas empresas lançarem esses testes. Durante o meu doutorado, eu publiquei esse trabalho no Prenatal Diagnosis, que na época ainda era sobre sexagem, né? E pela primeira mão, a gente conseguiu mostrar aqui com 5, 6 semanas, abaixo de 8 semanas, qual que era essa concentração de DNA em sangue materno, que até então a literatura mostrava que seria factível a partir da 8ª semana, a sexagem, né? E a gente conseguiu aí com 5, 6 semanas com 99%. Posteriormente, com o grupo do professor Moron, na Unifesp, a gente fez uma pesquisa junto com o professor também Luciano Nargosa, né, no ambulatório deles de imunossensibilização, que são essas gestantes RH negativo.
né, que elas gestarem RBBs RH positivo, elas precisam fazer uso da imunoglobulina, né, ou num aborto, etc, etc. Enfim, 30% dessas pacientes que são RH negativo já gestam bebês também RH negativo. Portanto, a gente consegue, a partir da 8ª semana, 9ª semana, já dizer se o feto que ela gesta é negativo e não há necessidade de nenhum tipo de manejo especial durante a gravidez. Traz tranquilidade para o médico, para a paciente, né, que, no meu ponto de vista, essas futuras mamães, a paciente a gestante, a gente precisa descomplicar a vida dela. Elas precisam curtir a gravidez, elas precisam sentir o bebezinho ali dentro, elas precisam dar nome a esse bebê e elas precisam ter esse momento especial de uma forma muito bacana. Então, gente, o teste NIPT Panorama, basicamente, eu não vou entrar em detalhes comerciais ou meticulosos com vocês, mas é importante vocês saberem que ele vai exatamente nesse 1%, o qual nós não temos em comum, que são a individualidade das pessoas. Ou seja, a hora que eu vou naquele DNA livre, no sangue daquela mamãe, detectar o DNA do feto, eu tenho certeza que o DNA é fetal, eu tenho certeza que não é da mãe, e eu consigo detectar como se fossem códigos de barra. Né? E a gente sabe que a gente tem 2 códigos de barra para cada cromossomozinho. 21, né? São 2 cromossomos e assim sucessivamente. Então, só com isso, que é a exclusividade do panorama, né? O uso de SNPs já traz muita sensibilidade e especificidade para o teste. E se a gente comparar com os outros testes que nós temos no mercado aí, vejam que todos pegam as trissomias, essas que eu falei para vocês, a monossomia do X com estudos prévios e validação, é só o panorama. As microdeleções, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês também, os outros também pegam, tá? Alguns deles podem pegar também, mas não são todos. Mas, por exemplo, o sexo é o único teste do mercado que tem praticamente 100% de acerto de sexo, a não ser em casos de doença ligada ao sexo, né? Que possam trazer distúrbio de diferenciação sexual. A gente consegue ver também, através do panorama, zigosidade, quer dizer, a gente consegue ver que são 2 gêmeos e consegue ver a diferença se é monozigótico ou se ele é dizigótico. A gente consegue também ver, através dessa zigosidade, desculpa, as triploidias, que não são as trissomias só de um cromossomo, e sim de todos os pares cromossômicos, que são 14% dos abortos de causa cromossômica. Então, além dos 5 cromossomos, a gente consegue ver a síndrome de Gigeorge, para aqueles que fazem ecocardio, sabe? São alterações conotruncais, né? Muito características, usualmente são eventos raros, mas durante o ultrassom, se não for alteração cardíaca, essas crianças nascem com um problema de cálcio, né? Pode vir a ter uma hipocalemia, vir a falecer ao nascimento. Então, uma vez o diagnóstico sendo feito durante o pré-natal, também é importante, não existe grupo de risco, e essas outras alterações, para as outras microdeleções, a vasta maioria não traz nenhuma alteração ultrassonográfica. Então, seria o susto ao nascimento mesmo, e que um diagnóstico muito difícil de se dar. As microdeleções, o painel de microdeleção, não tem relação com a idade materna, mas em pacientes abaixo de 28 anos de idade, por exemplo, elas são mais frequentes do que a própria síndrome de Down. Então, a gente aprendeu que, através de um diagnóstico de uma doença genética, herdada ou não, a gente consegue oferecer ao casal um diagnóstico pré-natal, hoje muito preciso para praticamente qualquer doença genética em si. Né? Claro, o diagnóstico pré-natal tem a complicação de uma gestação em andamento. Muitas pacientes nem engravidariam se não tivesse uma outra opção em si. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou mostrar para vocês agora a fertilização in vitro, que nada mais é do que o casal se submeter a um procedimento de fertilização assistida, quer dizer, a mulher, né, ela é estimulada com hormônios para que ela produza vários óvulos naquele ciclo. Em média, um estímulo leva 12 a 15 dias. Posteriormente é dada uma outra medicação para maturar esses óvulos, a gente chama isso de folículos. Muito bem, ela é submetida a uma clínica de fertilização através de uma sedação, não uma anestesia geral, por via vaginal, né, com auxílio de um ultrassom, vai em cada ovário, é retirado o que a gente chama de folículos. Esses folículos, né, eles são fecundados, é visto se tem óvulos maduros ali dentro, ele é fecundado através do espermatozoide ejaculado, e esse casal gera
vários embriões em laboratório. E esses embriões são gerados em laboratório. Eles demoram 5 dias para chegar naquela fase de blastocisto, né? Então, eu não vou chateá-los com parte técnica, mas é possível hoje, quando fecunda o óvulo, sai o segundo corpúsculo polar, a gente pode biopsiar só os corpúsculos polares em diagnósticos relacionados apenas à origem materna. Então, aqui a gente só tem DNA materno. A gente pode biopsiar em terceiro dia, que é apenas uma célula de 6 a 8 células que esse embrião tem. Não é a melhor técnica atualmente, já foi muito utilizada, principalmente porque a gente está utilizando apenas uma célula em si. E a gold standard hoje é a biópsia em blastocisto, 5º dia pós-fecundação, o qual se retira de 5 a 10 células. A retirada dessas células, obviamente, não causa dano ao desenvolvimento desse embrião. A retirada dessas células, obviamente, não vai faltar nem um pedacinho do bebê desse casal. A gente costuma dizer isso, porque a massa interna é a que forma o bebê, onde a gente tira do tronco ectoderma, são células a qual vão fazer os anexos. E com essas células vindas ao nosso laboratório, a gente chama análise desse material genético de PGT, que vem da sigla aí, né? Teste genético pré-implantacional. Né? O primeiro deles é o PGTA, que esses sim são para nossas amigas a mulher moderna. Né? A mulher moderna, então, por quê? Porque a gente vai procurar um cromossomo a mais inteiro, né? Ou a menos. Então, as anormalidades cromossômicas, a gente sabe bem como que elas vêm, né? Infelizmente, 91% das vezes, esse cromossomo alterado vem do óvulo e não do espermatozoide. Então, são alterações quase que exclusivamente de não disjunção, de meiose no óvulo em si. Infelizmente, 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida vão ter alterações genéticas, vão ser inviáveis, ou essa paciente não engravida, ou ela acaba abortando. E hoje nós sabemos que é principalmente com o advento da idade. Então, aqui, só para exemplificar, vejam vocês, isso aqui é uma imunistoquímica verdadeira, mostrando aqui os cromossomos na linha equatorial da célula, os microtúbulos puxando cada cromossomo duplicado para cada polo celular, né? Isso de uma paciente de 22 anos, aqui a gente tem de 40 a 42 anos. Infelizmente, esses cromossomos não tem como dividir em partes iguais. Então, tendo em vista isso, eu quero apresentar para vocês um artigo prospectivo publicado na revista Lancet, 2006, sobre abortamento de repetição com gestações naturais, o qual foi acompanhando esses casais para saber fertilidade, abortamento, etc. Então, vejam vocês, através dessa figura, aqui a gente tem a idade da mulher, isso serve também para a síndrome de Down, que é a ponta do iceberg. Então, a primeira coisa que a gente nota, né, chegando às nossas meninas de 45 anos, é que não se teve 2.000 mulheres grávidas. Isso significa claramente, principalmente acima de 30 anos de idade, que a idade materna é um grande vilão da fertilidade da mulher. Né? Mas como se não bastasse, a chance de abortamento também aumenta. E até 34 anos, o risco dessa mulher é o mesmo da população geral. Após 35 em diante, aumenta, sendo que chega na paciente de 40 anos de idade com 51% de chance de aborto. E aos 45 anos de idade, com 75% de aborto. Gente, chance de gestação natural, 15% população geral. Entre pacientes de 44 anos, que são essas, 44 e 45, 1%. Se ela engravidar, tem 75% de perder. Se ela não perder, 1 a cada 30 tem síndrome de Down. Aos 40 anos é 5 a 8% de chance de gravidez, uma moeda para cima se vai perder ou não, e a chance de aborto de um bebê com síndrome de Down é 1 em 100, né? Aumenta 8 vezes o risco em relação à população geral. E quando a gente olha, né, para o produto do concepto, para esses abortos, se a gente notar, se essa paciente perdeu uma vez o PED recorrente, após os 36 anos de idade não tem uma significância, e isso pode chegar aos 44 em até 85% a 90% de chance de ser causa cromossômica. Né? Então, essa publicação New England fala muito bem, né? Será que existe uma paciente com muita idade que não consiga ter um óvulo normal? Aqui nitidamente mostra a idade da mulher, né? Aumentando a chance de aborto com a idade e diminuindo a fertilidade. Então, gente, a gente publicou esse trabalho agora em 2018, que é o grupo Poseidon, é um grupo de estratégia europeu, o qual o Brasil também participa através da Cromosome e uma clínica brasileira. A gente analisou aqui
milhares de embriões, foram quase 1.300 tronfectodermas, e a gente conseguiu mostrar, isso é um slide dessa clínica parceira, mostrando que cada ano que passa não é linear a chance do ano seguinte a paciente não ter um embrião normal. Mas vejam que aqui, entre 40 e 41 anos, a paciente tem mais de 20% de chance de chegar dos 41 para os 42 anos sem ter um embrião normal, de todos estarem alterados, né? E para que ela tenha embrião normal, principalmente com o advento da idade, a gente tem aqui a idade. Então a gente vem aqui, se as mulheres que tiveram, por exemplo, entre 1 e 4 embriões de 5º dia, 81% delas tiveram um embriãozinho normal. Para as que tiveram 10 embriões, 100%. O problema depois dos 40 anos é que a gente não tem essas pacientinhas com 10 embriões para poder analisar, e a chance de elas terem embrião normal aí é 20%, chegando aos 44 anos, aí, menos de 10% a 5% de chance. Você fala, Ciro, mas se eu vou lá e analiso esses embriões com alterações, né, o que eu vou esperar desse resultado? Óbvio, se a gente sabe que o aborto e a infertilidade, a causa é cromossômica, a partir do momento que eu transfiro esses embriões normais, isso aqui é uma clínica italiana, né, mostrando que aqui é a idade da mulher, mostrando que quando o embrião é normal, feita essa análise, antigamente a gente chamava de PGS, agora PGTA, a chance mínima de gravidez por embrião transferido é de 60%. São índices que a gente encontra aqui no Brasil. E vejam que aqui tem a paciente controle, na mesma idade, o qual não fez análise dos embriões. Então, eu falei para vocês, entre 42 e 43 anos, a chance de gravidez aqui para essa paciente era de 10, e aqui vai para 60. Não existe mágica, obviamente, a maioria dessas pacientes não tem o bendito embrião para transferir. Aqui uma clínica brasileira, mostrando aqui principalmente, né, nascimentos, tal, etc., né, e gravidez. Vejam vocês, desculpa, isso que são gestações em andamento, que aos 40, 42 anos de idade, é mais do que o dobro a chance de gravidez dessas pacientes. E a chance de aborto é menor que a metade. Então, esse objetivo, na verdade, a gente rastrear embriões sem alterações genéticas que são comuns com a idade, para que se transfira um embrião com maior potencial de gravidez, um embrião com menor potencial de aborto, e, obviamente, livre de alteração genética que vem com o advento da idade materna. A síndrome de Down é o principal deles. Eu não vou chateá-los com parte técnica nesse segundo, mas ele é destinado a casais que têm alteração no cariótipo. Translocações robertsoniana, que é 1% da população tem, translocação recíproca, né, que só para exemplificar para vocês, a cada 625 pessoas tem essa translocação, e o risco desse casal a ter filho com problema aumenta para 11%, não mais 2%, como é a da população geral. E vejam vocês que aqui, na verdade, houve uma troca de DNA entre dois cromossomos, que aqui desalinhou, entre dois cromossomos que não são, né, homólogos, e isso gera risco genético reprodutivo. Apenas a técnica é um pouco mais robusta, a gente consegue identificar esses embriões. Esse casal não só tem condições de ter filho com normais, como eu consigo, inclusive, selecionar esse embriãozinho aqui, ó, que não tem nem a translocação que um dos pais tinham, é muito comum, e aí tem o caráter preventivo de tentar naturalmente também que o risco genético reprodutivo é alto, né? E a análise dos embriões, ela é feita por um cariótipo molecular, usualmente por NGS ou SNP array, qual eu identifico aquelas letrinhas também que o teste da Natera identifica. E eu consigo identificar um código de barra de cada cromossomo vindo de cada embrião, isso que dá essa robustez na técnica. A última delas aí, e não mais importante, são para as doenças herdadas, gente. E essa é aquela que a gente conhece o beabá, quer dizer, são casais que nos procuram, ou que têm uma doença recorrente na família, ou que têm um exame já com a mutação específica, né? Eu costumo dizer hoje para vocês que qualquer doença hoje herdada, a gente consegue fazer análise genética dos embriões. Eu brinco aqui que a gente tem o DNA desse embrião nas mãos, porque eu consigo fazer outros testes ainda. Quer dizer, eu consigo fazer o teste do PGTA, eu consigo fazer o da monogênica também. E, atualmente, a gente está oferecendo o da poligênica, como eu falei para vocês, para diabetes tipo 1, tipo 2, hipotiroidismo, alguns tipos de câncer, como de próstata, ataque cardíaco fulminante, e aí vai, tá? Não vou chateá-los com parte técnica, mas basicamente são esses códigos de barra, né? Quer dizer, são marcadores que são juntos ao gene. Aqui é um casal com uma filha com uma doença chamada fibrose cística, o qual a gente estuda a filha também e consegue identificar a parte do DNA que veio de cada um deles e nos dá uma segurança
muito grande. A gente já realizou no Brasil, fomos pioneiros no Brasil nessa detecção. Ainda somos a única empresa brasileira ou da América Latina que faz qualquer tipo de teste genético pré-implantacional. Essas são uma das mais comuns que a gente já realizou aqui. A gente foi além também do diagnóstico da prevenção, como eu falei, apenas dizer o embrião que está alterado. Existe, claro, com toda uma polêmica, né, social aí em relação à parte, né, vamos dizer assim, emocional disso aí, a parte religiosa, né? Essa foi uma reportagem que a Camila fez uma entrevista com a gente aí da BBC mostrando esse lado, mas a conclusão é que a medicina moderna está aí para nos ajudar, né? E esse é o caso que eu tenho muito orgulho, que essa criança nasceu em 2013, que na verdade esse casal tinha o risco genético, eles tinham uma filha com talassemia major que precisa fazer uma transfusão sanguínea, né? Uma vez por mês, um adulto a cada 10 dias. A cura, óbvio, seria um transplante de medula. Vocês sabem que na população geral, mais ou menos um a cada 150 mil pessoas, tem o mesmo HLA e seria plausível de ser compatível, né? Agora, entre irmãos, a chance de ser idêntico e não compatível, idêntico HLA é de 25%. Então, a família nos procurou, foi pela primeira vez na América Latina que foi realizado esse tipo de procedimento. Foram selecionados os embriões livres da talassemia, foram 2 selecionados, um que tinha o traço talassêmico, mas também é normal, e entre os normais, a gente selecionou o embrião que era compatível para HLA. Essa criança nasceu, saiu em todas as mídias, né, escritas, enfim. E aqui já foi, em 2015, mostrando no Fantástico a criança curada, um domingo de Páscoa, isso já fazem bastante tempo, né? Mas aí a gente começou a ter já a genética de uma forma terapêutica, né? Era antes diagnóstica, se tornou preventiva e aqui terapêutica. Então, para encerrar, o que a gente leva para casa de tudo isso? Claro que eu tentei não chateá-los com parte técnica, mas é importante saber sobre esse risco empírico, né? Da população, que é de 2% a 3%, né? Então, existe o rastreamento, que eu posso aumentar o risco de uma família, de um casal, de um indivíduo, qual uma mulher, né, com 38 anos aumenta esse risco. A gente está falando de fertilização, a média de idade das mulheres que fazem fertilização no mundo hoje é 38 anos de idade, então, quer dizer, elas estariam sobre um risco genético reprodutivo, né, com a idade em si. A gente consegue hoje realizar, felizmente, para qualquer doença genética herdada. No Brasil também selecionamos um HLA para leucemia, para aplasia medular, o qual não tem risco genético reprodutivo da doença, mas o CRM nos permite selecionar apenas para o HLA para que essa criança nasça compatível e também foi o primeiro caso na América Latina, foi no Rio Grande do Sul. Esse caso salvou a vida da irmã, foi um caso belíssimo, a criança nasceu prematura, a gente não sabia se ia dar certo, enfim. E também, uma vez sabendo, né, qual que é esse risco desse casal, dessa família, desse indivíduo, passar um leque de opções. O diagnóstico pré-natal é um, doação de gametas é outro, o diagnóstico por fertilização minimiza mais ainda o risco, porque o diagnóstico pré-natal ele não minimiza o risco, né? Na verdade, ele dá o diagnóstico. E claro, gente, por trás de tudo isso, está o que a gente chama que é o ato do médico geneticista, que não é um ato médico, que por consequência pode ser feito, inclusive, por telemedicina, por Skype, porque o biólogo, o biomédico pode fazer, né? O aconselhamento genético é onde a gente encontra esse casal, se precisar examinar uma consulta médica, uma outra história, mas enfim, onde a gente passa todo esse leque de opções. Eu queria de coração agradecer todos aí numa segunda-feira, para estar aqui conversando um pouquinho sobre genética, e eu queria dizer para vocês que o que na verdade esses casais procuram é isso, é o bebê em casa. Eles não procuram engravidar, eles não procuram, né, eles procuram ter o bebê em casa, que significa que é um bebê saudável, e é para isso que a gente trabalha famílias felizes e saudáveis. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Ciro, excelente. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui que a gente sente falta da reação das pessoas, mas eu tenho certeza que estaria todo mundo aplaudindo agora nesse momento.
Eu Beleza. gostei muito da sua abordagem. Não é a minha área, eu mexo com câncer de próstata na minha parte clínica, então é uma área alheia do que eu costumo fazer, mas eu já fiz muito ultrassom ao longo da minha formação, mexia muito com ultrassom obstétrico também, então convivi um pouco com isso e gostei muito da sua abordagem, que trouxe muito mais para perto da gente, de um jeito bem prático, o que pedir, quando pedir, qual é o momento e que tipo de material faz cada exame, né? E eu gostei muito dessa abordagem, achei muito interessante. E a gente tem aqui uma pergunta. Se você quiser apertar esse Q e A que tem embaixo na barra de ferramenta, na sua deve aparecer em cima, né? Aqui já foi, aham. Tá vendo? Tá escrito ali, qual a Qual a sua sua orientação? orientação de um casal Isso. com translocação balanceada herdada e nenhuma perda gestacional? Bom, a minha orientação em relação a um casal com translocação balanceada, procure um médico geneticista para saber quais são essas possibilidades. Em média, esse casal está sob o risco de 11% de ter um filho com deficiência física ou mental e 40% de chance de aborto espontâneo. Em média, né? A gente coloca um risco empírico. Isso é um estudo de quase 700 casais, qual foi feito o diagnóstico pré-natal, né? Isso tudo porque a natureza se atrapalha ali na hora de produzir o gameta. Existe uma pequena diferença, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, se o homem ou a mulher é portador. Porque o homem, sendo portador, usualmente pode ser infértil por conta disso, mas ele produz milhões de espermatozoides, existe uma pré-seleção espermática, né? Já o óvulo não, tem uma tendência um pouquinho maior, infelizmente. Mas aí tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, se nunca engravidou, né? Vai depender da idade da mulher também. Eu faria uma reserva ovariana dessa paciente para saber se ela pode esperar, se ela não pode esperar. Hoje a gente tem condições de saber quantos óvulos, né? Não exatamente números, mas que essa paciente tem através de hormônios como o antimileriano ou o FSH-LH de terceiro dia, que também nos trazem a qualidade de óvulos que essa paciente tem. Muito bem. Só para lembrar mais uma vez, quem entrou após o início da aula, né? Essa é a última aula do mini curso da Gene One e a gente vai disponibilizar todas as aulas que foram dadas ao longo desse curso no canal do YouTube da Gene One. As pessoas que se inscreveram e que deixaram seu e-mail na inscrição vão receber automaticamente o link para acesso. Também vamos divulgar pelo WhatsApp, dos mesmos canais que a gente divulgou as demais aulas. A gente agradece se vocês puderem ajudar a disseminar esse curso que foi preparado e foi dado com tanto carinho como vocês puderam ver. Nessa tela agora que está aparecendo, tem esse QR Code, se vocês puderem ativar esse QR Code com seus celulares, é para avaliação das palestras, né? As palestras têm sido realmente muito bem avaliadas, é muito importante a gente saber como é que tem ido. Acho que surgiu mais uma pergunta aqui. Ah, não, foi só obrigada aqui, ela agradeceu. Em geral, né, Pode falar, Leandro, Sérgio. para colocar aí para as pessoas, né, a Tânia aqui, esqueci de falar o nome, a Tânia Vertemati, que solicitou a pergunta. A gente tem a mulher moderna, isso dentro da medicina a gente tem muitas, né, que são as mulheres que postergaram a gravidez, né? Hoje eu não falei, mas a gente tem a pós-moderna, que é a que pode estar congelando os óvulos antes dos 32 anos, que é o ideal. Eu brinco que a que congela o óvulo é que ainda não tem o príncipe encantado, né? A que já é casada e tem o príncipe encantado, o ideal é congelar os embriões. Mas ela pode sim, porque se ela chega aos 40 anos e ela não queria ter filhos e resolve ter, a chance de gravidez e o risco genético dela não é de 40 anos, e sim da idade que ela congelou o óvulo. Então, as pacientes que congelam têm muito sucesso, inclusive até é o motivo pelo qual pacientes de 60, 50 anos, que a mídia coloca aí, estão engravidando, por conta de que estão usando, obviamente, óvulos de pacientes mais jovens, que a gente chama isso de ovo doação. Tudo bem. Então, Ciro, você tem mais... Tem pré-natal, né? Tem o NIPT, que o NIPT hoje eu fiz da minha filha, minha esposa tinha 27 anos na época, não era grupo de risco, mas existia o risco e eu gostaria de saber, portanto eu fiz o teste, paguei como qualquer outro. O teste na época ainda era feito nos Estados Unidos, hoje a Gene One internalizou esse teste, isso é importante saber também. A gente está com prazo aí, não sei se já chegou a isso há uma semana, o resultado, que é importante também resultados rápidos, né? Para quem trabalha com gestante sabe a angústia de esperar um resultado como esse. Muito bem. Ciro, você tem mais algumas considerações, alguma observação para fazer? Eu acredito que as perguntas terminaram aqui, só para a gente ir seguindo para a conclusão do curso. Claro, na verdade, o que eu gostaria de deixar claro através da aula
é que o aconselhamento genético, né, o médico geneticista, ele é multidisciplinar, ele não consegue muitas vezes trabalhar sozinho. Então, uma vez um colega médico se deparando com isso, seja num teste, alguma coisa, é importante que encaminhe, porque os nossos pacientinhos hoje, eles têm muito Dr. Google, né, gente, como referência, e o Dr. Google, muitas coisas que eles vão digitar na área genética ali, que for aparecer, é um desastre. Os pacientes já vêm com antidepressivo para consulta, sabe? É uma coisa impressionante. Porque são pessoas leigas, né? E procuram informação, a internet não sabe exatamente a informação que o paciente precisa, né? Então, que procure um aconselhamento genético. Ele pode ser feito, inclusive, à distância, por Skype, pelo fato de não ser ato médico, né? Claro, há necessidade, algumas vezes, de avaliar caso a caso, às vezes precisa avaliar alguma criança, algum indivíduo, né? Aí precisa ser presencial mesmo. Mas antes de fazer qualquer teste genético, é o aconselhamento genético que precede. Eu falo antes do teste, porque depois que ele fez e vai fazer o aconselhamento, talvez já seja tarde, porque muitas dessas pacientes às vezes vêm com o teste na mão, eu digo, olha, infelizmente não era esse teste que era para você ter feito. E ela fala, quer dizer que eu joguei dinheiro fora. Na verdade, nem o colega que, não sei se ela pegou na internet, o colega que ofereceu o teste também não tinha conhecimento, né? Então, eu acho que o aconselhamento genético deve ser preceder o exame, e a maioria dos planos hoje cobre, enfim. Essa é onde a paciente ou o colega médico precisa procurar a informação correta. Excelente, excelente. Realmente, a gente observa que, no fim das contas, medicina diagnóstica não é só a gente vender exame, né? A gente está vendendo informação, está vendendo aconselhamento. É uma mensagem muito importante e eu, como radiologista, talvez a principal mensagem que eu recebi desse curso da GENE-1 foi que geneticistas são médicos de muita importância clínica e que realmente a opinião do geneticista ela tem que entrar em jogo, não basta a gente achar que são pessoas que estão lendo exames e soltando resultados. A gente, como radiologista, a gente fica ofendido quando falam que a gente também é chapeiro, ou só solta um filme para alguém ver, e quando a gente participa no tumor board, a gente vê a diferença que faz. Então, a grande mensagem para mim que ficou desse curso é que, mais uma vez, na medicina diagnóstica, a presença dos médicos envolvidos no diagnóstico ela tem sido cada vez mais fundamental. Né? Não tenho dúvida. E a multidisciplinar é o grande segredo de uma medicina moderna, né, com qualidade. Né? É a nossa definição de medicina de precisão. Exatamente. Não há como hoje você tá. Aliás, o paciente quer isso, ele quer num local e fazer todos os testes lá. Ele quer fazer ultrassom lá, ele quer fazer já um NIPT lá, ele quer fazer uma radiografia lá. Né? Quer dizer, ele não quer ir em vários locais e ele vai acabar confiando naquela equipe. E é o que eu vejo muito acontecendo hoje na DASA e é muito bacana estar participando do grupo. Perfeito. E com isso, então, a gente vai se encaminhando, Ciro, para a conclusão do mini curso GENE-1. Eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento e um elogio muito especial à equipe de marketing da GENE-1, que produziu e montou toda a produção gráfica e toda a organização das aulas, ajudou a fazer o cronograma, a editar os vídeos, ajudou a criar grupo, engajar o corpo clínico. Realmente foi um trabalho de excelência do marketing, nada menos que a gente esperaria do grupo do marketing da GENE-1. Eu agradeço demais a parceria de vocês, a parceria de todo o corpo clínico que ficou envolvido e a audiência de quem acompanhou. Por favor, quando vierem as aulas gravadas, ajudem a gente a divulgar esse curso que foi feito realmente com muito carinho. Obrigado mais uma vez a todos e até os próximos cursos e as próximas iniciativas. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Forte abraço. Um abraço.